Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, nessa convenção. Se o Senhor me der graça, eu estou programado de cada dia pregar uma palavra. Mas para mim, aquilo que está no meu coração nesses 3 dias, essa palavra que eu vou ministrar agora é a mais importante. E eu falei para o Senhor: só Deus pode fazer no seu coração o que eu gostaria que Ele fizesse. Só Deus pode fazer no seu coração o que está no meu. Porque eu tenho uma ambição muito grande nessa palavra hoje. Porque para mim ela é a chave da revolução que vai acontecer nos próximos 7 anos. E ela é uma guinada de 360 graus no trabalho dos radicais livres. Por isso eu quero que você preste muita atenção, porque quando Deus nos... é um giro, né? Quando Deus nos compartilhou no final do ano passado, a respeito desse ciclo que estaria começando agora, nesse ano, o 3º ciclo dos radicais livres. Porque que ciclos são esses, pastor? Os ciclos são ciclos de 7 anos. 7 anos na Bíblia é um ciclo completo da ação de Deus na terra. Dos nossos 2001 a 2008 foi um ciclo, 7 anos do trabalho, foi quando começou. Deus nos deu uma direção. Nós começamos aqui em Goiânia, éramos 350 jovens. Naqueles 7 anos o trabalho floresceu, Deus levantou muitos pastores, a obra se tornou uma referência local. A conferência estava assim cheia, 7 anos depois. E foi quando nós então no 2009, que começou o 2º ciclo, Deus nos desafiou e nós fomos para o Goiânia Arena. Era um desafio porque de 5 mil irmãos, no outro ano nós reuniríamos quase 15 mil irmãos no Goiânia Arena. Depois, pensando, eu percebi o quanto aquilo foi um ato realmente profético, a saída do prédio da igreja local, porque nos próximos 7 anos, sem que eu tivesse clareza disso, a obra floresceu nacionalmente. Em todo o Brasil se levantaram lideranças, pastores de jovens, e agora, terminando o ano passado, aqueles 350 jovens se tornaram 120 mil irmãos. Mas depois amanhã eu vou falar mais sobre essas mudanças, não é o meu foco agora. Nós sentimos claramente uma direção de parar o que a gente estava fazendo no estádio e focar, voltar para repensar, para refalar. Por isso que eu chamei você, que é líder, você que de fato quer ser discípulo de Jesus, para essa convenção, porque eu quero falar ao seu coração o que nós queremos com isso, o que Deus quer fazer. E ali naquela ocasião, a gente ainda não tinha tanta clareza. Deus nos deu esse desafio de alcançarmos 500 mil de jovens nos próximos 7 anos, e eu vou falar disso amanhã ou depois. Mas o que adianta ter um alvo? Eu tenho certeza que talvez muitos já planejaram muitas coisas maiores do que isso. Não é simplesmente um número, um alvo. Como que isso é possível de acontecer? Deus, naquela ocasião que eu estava ali, foi algo tremendo, porque eu estava pregando e eu senti a palavra profética de uma maneira muito forte. Deus falou comigo uma coisa: eu vou te dar uma palavra para os próximos 7 anos, que é a chave de tudo que eu vou fazer. E ele falou: a palavra é amor. Parece tão simples, né? Quem não conhece, quem não sabe. E eu fiquei com aquilo no meu coração, e tudo isso que eu estou te contando começou a se clarear.
eu conto isso nesse livro, Ciclos do Mover de Deus, que amanhã vai estar aí para os irmãos que quiserem comprar. Eu conto em detalhes por que nós fizemos isso. E eu comecei a pensar, pastor Reinhard, sobre essa palavra. E ela passou por 3 estágios dentro de mim. 3 estágios. Primeiro, eu pensei, é isso, claro. Talvez seja tudo isso. Talvez seja os 3, mas o principal é o que eu quero falar hoje. O primeiro estágio que eu pensei foi, é claro, a Bíblia diz que nos últimos dias, o amor ia se esfriar do coração de quase todos. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, beberrões, glutões, maldizentes, desafeiçoados, sem amor ao próximo, egoístas. Então é claro, eu falei, puxa, se essa é a palavra, e um dos maiores sinais dos fins dos tempos é a falta do amor, e é fato, o terrorismo, as guerras e tudo que está aí fora é prova disso. O homem se mata, se destrói, consome, tudo por causa do egoísmo, do amor ao dinheiro, o amor a si próprio. Então o sinal está claro. Eu falei, é óbvio que se essa é o sinal do fim, então faz todo sentido a resposta para esse momento, o seu amor, porque se é isso que vai faltar, é isso que nós vamos oferecer. Eu falei, é isso, é amar o próximo. Mas eu continuei meditando. Esse foi o primeiro estágio. Eu não tenho dúvida que tem sentido, mas continuei meditando nessa palavra, e Deus me levou para o segundo estágio dela, vou chamar assim. Eu falei, não, eu acho que é algo mais profundo. Aí eu pensei, eu entendi, é amar a Deus. Porque se eu não amar a Deus, como que eu posso amar um homem que é maldizente, beberrão, glutão, bebedor, desafeiçoado, assassino? Quem pode amar as pessoas lá fora? Só quem tem o amor de Deus. Só quem ama a Deus é que pode amar o perdido. Foi um segundo estágio. Eu falei, é verdade, eu preciso amar mais a Deus. Esse amor tem que crescer em mim, por Ele em primeiro lugar. Eu não prego o Evangelho em primeiro lugar porque eu amo o próximo. Eu prego o Evangelho em primeiro lugar porque eu amo a Deus. Esse é um segundo estágio do amor. Está me entendendo? Eu amo o próximo. Mas o segundo estágio, que na verdade é o contrário, é como se viesse de dentro para fora, é que eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar, para daí amar o próximo. Até Jesus disse isso para os fariseus: amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a ti mesmo. Disso resume a lei e os profetas. Uma coisa que encadeia. Eu achei que eu tinha entendido, mas eu continuei meditando, e isso se tornou algo mais profundo e chegou no ponto. Ontem, quando eu estava no meu escritório, preparando essa palavra, meditando nisso, Deus me levou para esse terceiro nível. Confesso para os irmãos que algo aconteceu, eu não conseguia parar de chorar dentro do meu quarto. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui tomado de uma presença de Deus tão grande, parece que o céu abriu em cima de mim. Eu falei, o que é isso, Senhor? Sabe, eu percebi algo, eu toquei em algo. Naquele momento, eu alcancei, eu acho que Deus me abriu o entendimento e eu toquei no ponto da palavra. Porque quando eu cheguei nesse terceiro ponto, o céu abriu. Eu não conseguia, eu continuei escrevendo assim por um tempão, debaixo de prantos. Se Deus começou a falar com o meu coração, eu comecei a escrever como se fosse uma poesia. Eu acho que eu vou ler uma poesia para você aqui essa noite, não vou pregar, porque foi a minha experiência ontem no meu quarto. E o terceiro nível, mais profundo, que na verdade é o primeiro, porque tudo começa nele, tem a origem nele, é que Deus falou: o segredo não é amar o próximo, o maior segredo não é também me amar, mas o maior segredo é que eu te amo.
Eu falei, meu Deus. Pastor, mas eu sei disso, eu estava esperando outra coisa. Eu achei que eu sabia também. Eu achei que eu sabia que Deus me amava, mas eu não sabia. O que eu senti ontem no meu coração, e todas as vezes que eu toco nesse assunto eu já começo a chorar, porque é uma coisa que eu não consigo explicar para você. Eu sei que quando eu toco nisso, algo aconteceu dentro de mim ontem, mudou a minha vida, e eu sei que eu toquei num ponto, porque a unção, ela é um selo, sabe, selo de garantia. O que garante que algo é genuíno? É o selo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo, né? Pelo seu Espírito nós fomos selados, diz a palavra de Deus. Então quando a unção vem, quando o céu abre, é porque um selo de Deus está dizendo, é isso. E eu estou aqui para te falar, por 14 anos eu tenho pregado que você precisa morrer por Jesus. Mas é incrível, quando chega agora, a minha palavra não é em primeiro lugar que você precisa morrer por Ele, é contar para você que Ele morreu por você. É uma coisa completamente incrível. E eu comecei a meditar nisso, e hoje o pastor Aloysio começou a pregar. Eu falei, o senhor quer falar isso? E eu quero ler dois versículos, dois trechos da palavra de Deus, e nós vamos discorrendo nele. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, 2 Timóteo 4, 6, a Bíblia diz, coloca a Bíblia por favor, eu vou ler numa linguagem chamada The Message, não é a que está aí, diz assim, assuma o comando. Paulo está falando para Timóteo, Paulo está para morrer, falando para o discípulo dele, assuma o comando porque estou para morrer. A minha vida, olha que coisa linda, a minha vida é uma oferta no altar de Deus, é a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois Ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos por sua vinda. Paulo disse, Timóteo, a minha vida foi uma vida no altar, porque é claro, o apóstolo Paulo é o homem que teve provavelmente uma das maiores experiências com o amor de Deus. Ele é o autor, ele é o pregador da graça, aquele que revela a graça. Ele era alguém que vive. Por que a vida dele era uma oferta no altar? Porque ele experimentou o que eu vou te contar hoje, obviamente, por isso que não tinha outra vida para ele. Em Apocalipse capítulo 14, verso 1, pode colocar. Eu estava lendo isso, eu nunca vi, é uma poesia, está falando aqui do final da grande tribulação, arrebatamento provavelmente dos judeus crentes e também dos irmãos que ficarem, no finalzinho, quando Jesus vem. Mas como isso tem a ver conosco? A Bíblia fala, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Tremendo isso, né? Escrito na testa, o seu nome e o nome do seu pai. Você sabe onde é que vai estar a marca do diabo na cabeça das pessoas? Na cabeça, na testa. Os que vão para o inferno vão ter o nome da besta, que é o seu número, na testa. Mas esses aqui tinham na testa o nome do pai. Ouvi uma voz do céu
como voz de muitas águas. Como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes. Pode acortar aqui o som do teclado, está tão gostoso. Alguém cortou o teclado. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como uma voz, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Agora, olha que expressão linda. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, isso aqui somos nós, os radicais livres. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Meu Deus, essa é a minha vida, seguir o Cordeiro por onde quer que ele for. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Penso que essa é a essência dos radicais livres. Quem são os radicais livres? Os radicais livres é um povo que decidiu seguir o Cordeiro por onde quer que ele for. Mas por quê? Porque estão respondendo a um chamado que é fruto de uma experiência inexplicável com o amor de Deus. E porque tiveram uma experiência inexplicável com esse amor, estão constrangidos. E não lhes resta outra coisa, senão uma vida como uma oferta no altar de Deus. É uma expressão linda para se referir a esses irmãos que vão ser arrebatados no final, seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Eu fui muito tocado nessa expressão, achei ela muito preciosa, e eu quero fazer a primeira afirmação nessa noite. Eu estou plenamente convicto de que ninguém fará história nessa nação nos próximos anos, e nessa geração, sem que seja um seguidor do Cordeiro, por onde quer que ele for. O Senhor está se movendo nessa terra, nessa nação, nessa geração, e nós somos esses que estão seguindo o Cordeiro. Isso é, em outras palavras, chamado de consagração. Mas não é simplesmente uma consagração qualquer. Aqui é uma maneira tão doce, tão poética de falar consagração. Eu não consigo ver outro espírito aqui. É alguém que está seguindo, não porque está com medo. É alguém que está seguindo, não porque alguém mandou. É alguém que está seguindo, porque foi tomado de amor. Não é impressionante? A pastora Luiz falou como tudo começou com Jesus. Não foi, esse é o meu filho que me ama, quando o céu abriu, antes de tudo. Não foi, esse é o meu filho que ama o povo. Quando Jesus foi batizado, o céu abriu, antes de começar o ministério. Deus falou, ele não disse, esse aí é o meu filho, que ama o próximo, não. Ele também não disse, esse é o meu filho que me ama, não. Ele disse, esse é o meu filho que eu amo. Que eu amo. Porque tudo começa na revelação, não de que eu amo o próximo, e nem do que eu amo a Deus, mas sim de que Ele me ama. Ele me ama. Essa é a certeza maior. Você sabe quem você e eu somos? Nós somos jovens que não conhecem, que não conheceram lá fora amor, porque não tem. Não tem amor lá fora. Os nossos pais, na sua grande maioria, também não conheceram amor.
Na verdade, quando a maioria dos nossos pais romperam o casamento, mais uma vez nós nos sentimos abandonados como filhos. Deus estava falando isso comigo. Sabe quem é essa geração? É uma geração que não conheceu o amor lá fora, não conheceu o amor através dos pais deles, porque não foram capazes nem de continuarem casados por amor a nós. Mas quando se converteram, agora vão conhecer um pai que ama. E isso vai curar. Mas não apenas isso, vai produzir uma revolução dentro deles. Porque quem sabe que é amado e tem um pai, vai virar o mundo de cabeça para baixo. Não tem outro jeito. Esses são os radicais livres. Nós seguimos aquele que é o Cordeiro. O que é ser seguidor do Cordeiro? É seguir aquele que deu a vida por nós, porque o Cordeiro é que foi morto. Não foi o leão que foi morto, foi o Cordeiro. Nós seguimos aquele que deu tudo por nós. Não existe consagração tão poderosa como a consagração que é fruto dessa experiência. Você sabe, seguir alguém significa que não sou eu que escolho aonde eu vou. Eu vou aonde ele vai, na hora que ele vai, quando ele quiser ir. Vou contar um segredo para você. Quando eu me converti, logo me apaixonei pela Marília, eu ficava descobrindo onde ela ia estar, para seguir ela, porque a minha paixão fazia isso. Sabia que ela ia estar num lugar, eu queria ir para lá. Ninguém precisava mandar eu ir. Ninguém nunca falou, vai lá, anda, faz alguma coisa. Não, eu cancelava qualquer coisa, eu desmarcava, eu dava um jeito. Eu queria ir, porque eu sabia que ela ia estar lá. A paixão faz isso. A paixão nos leva a seguir o amado por onde quer que ele for, sem que ninguém nos mande ir, ou que tente nos impedir de ir. Tente impedir alguém apaixonado, você vai ver o que vai acontecer. Problemas sérios. Pessoas apaixonadas fazem coisas insanas aos olhos humanos. Seguimos aquele que nos amou primeiro. Quando eu penso em falar com você, de reafirmar quem somos, qual o motivo de existir dos radicais livres, a nossa missão, eu escolho fazer por um caminho. De tudo que eu tenho e posso falar, eu penso que nada é mais importante do que esse doce seguir, né? Não é um seguir qualquer, é um seguir de quem foi constrangido por amor, de quem foi envolvido de tal maneira que não tem mais jeito de escapar. Esse é o motivo. Pastor, o que leva alguém a seguir outro por onde quer que ele for? Por onde quer, não importa aonde. Não importa se no Brasil, no Paquistão, na Índia, em São Paulo, não importa, por onde quer. Sabe aquela coisa? Eu vou ter um inferno atrás dele, porque eu não tenho outro jeito. Você sabe, a chave disso é esse constranger de amor. Eu amo esse versículo. A Bíblia diz, 2 Coríntios, coloca para mim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, porque está explicando por que nos constrange. Morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para quê?
para constranger, para que os que vivem, agora, digamos, constrangidos por esse amor, não vivam mais para si mesmos. Mas por que estão? Eu estou aqui só melhorando o entendimento para você. Mas porque agora estão constrangidos por esse amor, porque Ele deu a vida dele por mim, agora vive para Ele, que morreu e ressuscitou por mim. Eu já expliquei isso, mas eu não tenho problema de repetir. Essa palavra constranger no original significa envolver de tal maneira que não se pode escapar. Vamos pensar que você é essa garrafa. Eu sou o Senhor. Ele morreu por mim e por você. E o que Ele fez, o ato de amor, é algo tão incrível. E nós fomos, quando nossos olhos se abrem para compreender esse amor, a Bíblia fala que acontece uma experiência, que é o que eu oro para que aconteça com você hoje. Eu chamo isso de experiência com o amor. Acontece uma experiência, é a experiência do ser constrangido. Você é envolvido por Ele, por esse amor, de tal maneira que não tem jeito de escapar. É inescapável. Nada pode me fazer escapar dele. Porque alguém mandou? Não. Porque eu estou com medo? Não. Mas é porque eu tive uma experiência com o amor dele por mim. Não consigo explicar. Não posso escapar. Como que eu posso negar a alguém que por mim deu sua própria vida, sendo eu ainda o seu inimigo? Não é simplesmente agora uma dívida de gratidão, é muito mais do que isso. É um laço de amor, é uma experiência de paixão, que transcende a vontade, que toma o nosso ser, que não tem como sair, não tem quem possa nos impedir. Não há palavras para explicar. Por mais que eu tente, eu jamais vou poder explicar isso para você. Ninguém poderá explicar o amor de Deus por nós. Ele é inexplicável. Inexplicável. Você tem que provar. Você tem que hoje ter uma experiência de saber o quanto tem um pai aqui que vai pegar você no colo e vai te dizer: eu te amo, meu filho. E eu vou te mostrar algumas coisas que ele fez que prova isso. Não há nenhum exemplo na terra suficiente para explicar isso. Ele pagou o preço total. Esse é o ponto 3. Eu não tenho como pagar nada menos do que isso. A Bíblia diz que Ele é como aquele homem que encontrou um tesouro no campo. Vamos ler esse versículo em Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus 13, 44. Olha esse texto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Diga, tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, diga, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, diga, grande valor, vende tudo que possui e compra. Você sabe, ao contrário do que muita gente imagina, não é Jesus que é o tesouro, não é Jesus que é a pérola de grande valor.
Você é o tesouro escondido. Você é a pérola de grande valor. Ele é o homem. Quem é esse que pode... Qual homem seria capaz de ter alguma coisa suficiente para comprar Deus? Tem muita gente que lê e acha o contrário, acha que o tesouro é Deus e nós somos o homem. Espera aí, não há essa pessoa. Nós não temos nada. Nós estávamos totalmente vendidos ao pecado, destituídos de toda graça e de glória e de qualquer coisa, cegos, inimigos de Deus. Mas apesar do pecado, da mentira, da queda, apesar de ser inimigo de Deus, quando Ele olha, Ele fala: você sabe, aí fora é isso que você é, mas o Senhor te diz nessa noite, para mim, você é uma pérola de grande valor. Aos meus olhos, você é um tesouro escondido, e eu vou vender tudo que eu tenho para te pegar de volta. Eu me lembro de uma história que eu ouvi muito tocante, já devo ter contado também, faz tempo, de uma criança que fez um barquinho. Ele construiu um barquinho de madeira, uma criancinha pequena, foi ele que fez, e ele brincava na enxurrada com esse barquinho, mas um dia foi muito forte, e ele teve que sair, deixou o barquinho na calçada, e quando terminou a chuva ele voltou, mas o barquinho não estava lá mais, alguém tinha pegado. E ele conta que depois ele encontrou o barquinho na mão de um outro menino. Ele falou: esse barquinho é meu. Ele falou: não, esse barquinho não é seu, eu achei, agora é meu. Mas fui eu que fiz. Ele falou: não, mas agora ele é meu. Ele falou: não, mas é meu, eu estava tão empolgado com ele. Sabe aquele brinquedo que a criança dorme com ele? Era desse jeito. Aí ele falou: mas eu te vendo, você pode comprar. E ele falou: puxa, e aí conta que esse menino começou a fazer pequenas tarefas pela mãe dele, fazer coisas para juntar o dinheiro. E aí um dia ele foi lá naquele menino que tinha roubado o barquinho dele e falou: está aqui o dinheiro, me dá o barquinho de volta. E ele entregou, e ele abraçou aquele barquinho e falou: ô barquinho, eu gosto tanto de você, e agora eu gosto de você 2 vezes mais, porque primeiro você é meu porque eu te fiz, mas agora você é meu porque eu te comprei. Você é o barquinho, você pertence a Ele 2 vezes. Primeiro, porque Ele te criou, mas agora, porque Ele pagou tudo para ter você de volta. A Bíblia fala que aos olhos dele, você sabe, olha, eu sinto isso no meu espírito muito forte, talvez especialmente pelas moças que viram seu pai embora, ainda quando criança, você se sentiu deixada, sem valor, mas o seu pai voltou para comprar, pagou tudo. Você é uma pérola de grande valor, você é um tesouro escondido. Como que alguém tão rico, tão maravilhoso, esplêndido, magnífico, inexplicável, pode achar que vale a pena vender tudo para comprar alguém como eu e você, insignificante? Eu não tenho como compreender esse amor, porque ele é avassalador, ele é estonteante, ele é insondável, ele é inexplicável. Como alguém sendo Deus pode atribuir tal valor a alguém como nós? Você sabe, o preço que se paga por algo é o preço que aquilo vale aos olhos do pagador. O preço
do seu sapato é o preço que você achou que ele valia, por isso você pagou. Deus olhou para nós e achou que valia a pena pagar. E a Bíblia fala que não custou caro, custou tudo. O homem vendeu tudo que tinha, tudo. Ele nos amou de uma maneira absoluta, completa, tudo, tudo, tudo. É impressionante. Ele achou que valia a pena. Como que eu posso negar algo agora? Não é incrível? E você sabe que eu acho isso mais lindo aqui nesse texto? É que a Bíblia diz que este homem fez tudo isso transbordante de alegria. Eu vou ser honesto com você. Definitivamente nada poderia estar mais longe de ser chamado de vida cristã do que as palavras obrigação, medo, ameaça, coerção e até mesmo preço. Eu sei que nós estamos acostumados a falar de pagar um preço, e me entenda com maturidade, existe sim, e eu vou falar dele daqui a pouco, mas olhando para o que Deus fez, será que de fato tem preço? Será que tem alguma coisa que eu ou você possamos fazer por Deus que é digno de ser chamado de preço quando se comparado ao que Ele fez por nós? Deixa eu falar algo para você, amado. Quem está tomado de paixão, preste atenção no que eu vou te falar, eu acho isso tão lindo. Quem está tomado de paixão, ele vai, vende tudo que tem, paga o preço mais alto que alguém pode pagar por algo, tudo, e chama isso de transbordante alegria. Ele paga tudo e não fica triste, chama isso de transbordante alegria, porque agora tem de volta o objeto do seu amor. Agora voltou para os meus braços, é meu de novo. Eu pensei, como eu disse para você, meditando nisso, eu pensei que eu sabia quanto que eu era amado, mas quando eu olho para esse amor, eu descubro que eu não sei, porque ele é revolucionário, ele é transformador, ele é explosivo, ele é poderoso, ele é estonteante. Com toda convicção da minha vida, eu te afirmo, é impossível que alguém que tenha uma genuína experiência com o amor de Deus por ele, não se consagre. É impossível. Quem sabe o quanto é amado por experiência, não consegue não se consagrar, porque se tornará um seguidor do Cordeiro, por paixão, por onde quer que ele for, e a sua vida será uma oferta no altar de Deus. Lucas capítulo 10, verso 40, texto conhecido, a Bíblia diz que Marta agitava-se de um lado para o outro. Põe a Bíblia, Lucas 10, 40, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique aqui servindo sozinha, servindo a Deus, trabalhando para Deus? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, como se diz, olha aqui, anda inquieta, está preocupada com tanta coisa, tanta estratégia para ganhar $500 mil, tanta estratégia para multiplicar, tanta estratégia para tocar uma nação.
Mas a Maria é que escolheu a boa parte. E eu não vou tirar isso dela, não. Você sabe o que é o servir dos radicais livres? É um servir aos pés do Cordeiro, porque está tomado de paixão. É gente apaixonada que vai fazer revolução. Você sabe, teve muita gente que teve a proposta de pagar o preço também, mas não quis, não pôde. Até podia, mas até talvez achou que podia, né? Mas não pôde. É de admirar, porque Jesus falou isso com algumas pessoas. Vocês se lembram do jovem rico? Mateus 19, a Bíblia diz no capítulo 19, verso 16, e depois do 21, ele fala: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, verso 16, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha o 21, Jesus falou: você quer ser perfeito? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Tendo porém o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus falou para ele: você quer andar comigo? Vai, vende tudo que você tem e me segue. Olha para mim, vai, vende tudo que você tem e me segue. E ele falou: não, eu não posso, não posso. Foi embora. Sabe por quê? Porque ele tentou andar com Deus com base na justiça própria. Eu sou bom, eu guardo os mandamentos, eu guardo a lei, eu sou capaz de ser um bom crente, eu posso seguir o Cordeiro. Ok, então vende tudo que tem. Não, ele não conhecia o amor, por isso ele não achou que valia a pena seguir Jesus, quando foi desafiado a vender tudo que tinha. Deixa eu dizer algo, meu amado, se você não sabe por revelação o quanto Ele pagou por você, não tente segui-lo, você não vai conseguir. Só é possível seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá, quem sabe o quanto Ele o ama, por experiência, porque já não pode escapar, não é mais porque tem que ir. Interessante que os discípulos também, e a multidão, foi proposto isso. Lucas 14, 25, a Bíblia diz que grandes multidões o acompanhavam, seguiam o Cordeiro. Mas Jesus voltou para eles e falou: seguinte, se alguém vem a mim, não aborrece pai, a mãe, filho, irmã, mulher, a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não pode ser seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá. Verso 33, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não vende tudo, não pode ser seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá. E a Bíblia fala que a multidão foi embora, e a Bíblia fala que muitos discípulos o deixaram, não acharam que valia a pena pagar, porque a multidão e os seguidores ocasionais não conhecem o amor de Deus. E porque não conhecem o amor de Deus, conhecem a cura de Deus, conhecem o milagre de Deus, conhecem a bênção de Deus, mas não conhecem o amor. Por isso, quando Jesus falou: vende tudo, paga tudo para andar comigo, eles foram embora. Mas os apóstolos, porque eram pessoas desprezíveis, quando Jesus os chamou, conheciam o amor. Aí Pedro falou: e nós? Nós tudo deixamos e te seguimos. Nós vendemos tudo para seguir o Cordeiro. Jesus falou: vocês vão sentar no trono comigo. Por que Pedro? Porque os apóstolos seguiram? Porque tiveram uma experiência com o amor de Deus, descobriram o quanto eles eram amados de Deus. Para encerrar, quinto e último ponto que eu quero colocar, eu quero fazer uma pergunta. Eu te chamei aqui hoje, nessa convenção, porque nós somos os radicais livres, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele for.
Mas a minha pergunta é: você vai seguir o Cordeiro porque foi comprado ou porque foi amado? Você sabe, a base da consagração de alguém para Deus, a base é a compra. Não é o amor, é a compra. A Bíblia fala o quê? Por preço fostes comprados. Está escrito aqui, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, Deus é seu dono. Quem nasceu de novo e não está servindo a Deus é um escravo fugitivo. Porque se Ele me comprou, eu sou dele. Então eu tinha que servir. Se eu não estou servindo, eu sou fugitivo. Mas eu vou ser honesto com você, essa é a base da consagração. Pode ser que alguém está servindo a Deus. Não, eu me consagro, eu vou servir a Deus, porque eu fui comprado por Deus, eu entendo isso, eu não tenho alternativa. Mas eu não acredito que gente assim vai fazer revolução. Porque uma coisa é a base da consagração, mas existe a força da consagração. A força é o amor. A base é porque Ele me comprou, mas a força avassaladora é que o amor de Cristo me constrange. E agora, tendo experimentado tal amor, estou constrangido. Já não posso escapar. Estou laçado. Não consigo explicar esse amor. Esse tipo de gente vai tocar o Brasil. Esse tipo de gente vai fazer história. Deus nos chamou, mas antes de nos chamar, Ele nos amou. Ele achou que valia a pena pagar tudo e comprar esse tesouro escondido no campo. Olha, irmãos, olha para cá. Eu sei, muitos de vocês já foram trocados, traídos e abandonados, porque não deram valor em você. Mas tem alguém que acha que você é uma pérola de muito valor. Tem alguém que acha que você é um tesouro escondido no campo, e achou que valia a pena vender tudo, e chamou isso de abundante alegria. Meu desejo nessa noite é que você saia daqui como um seguidor do Cordeiro por onde quer que ele for. Não porque eu fiz um apelo emocional, impactante, para você dar a sua vida e tocar uma geração. Jesus pagou tudo pelo Pai. Ele deu a vida dele pelo Pai. Mas não foi porque o Pai mandou. Não foi porque o Pai, como disse o pastor Aloísio, quando o céu abriu no início do ministério, fez uma ameaça. Eu tenho certeza que Jesus deu a vida, e a vida dele foi uma oferta no altar, porque o Pai falou a primeira palavra para ele quando tudo foi começar: esse é o meu filho. Não é o meu filho que em primeiro lugar amou o próximo, não é o meu filho que em primeiro lugar me ama, é o meu filho que eu amo. É o meu amado. Eu tenho 3 filhos. Deus é testemunha disso. Minha mulher muitas vezes. Eu fico arrumando ocasião de abençoar. Filhos erram, claro, muito. Eu também errei e continuo errando, mas não afeta em nada.
eu nem lembro, eu continuo querendo dar um jeito. Você sabe que foi feita uma pesquisa? Qual é a maior dor que um ser humano pode sentir na vida? Cientificamente comprovado, é a perda de um filho. Pode levar até 8 anos para conseguir lidar com ela. Por isso é que é um amor inexplicável. Agora, se eu que sou mau, posso amar os meus filhos de tal maneira, quanto mais aquele que te chama como pérola de grande valor. Há alguém aqui hoje dizendo: você é o meu tesouro escondido. Te chamei pelo nome, contei os fios do seu cabelo. Você é a menina dos meus olhos. Para tocar em você, tem que tocar no meu olho. Mas os meus olhos são chamas de fogo. Ninguém pode tocar nele. Você está escondido nas palmas das minhas mãos. Você não é mais um no meio da multidão. É o meu filho, o meu tesouro, a minha pérola, que eu amo, independente do que você faz ou pode fazer por mim. Você não será capaz jamais de explicar o que eu sinto por você, diz o Senhor. Mas tenha certeza que se Ele achou que valia a pena vender tudo que tinha por você, o que Ele pode negar? O que Ele pode negar? Eu não estou aqui para fazer um apelo para que você disponha a sua vida para servir a Deus. Hoje eu quero que você conheça o amor de Deus como um pai. Como eu disse para você, eu sei que eu não sou capaz de explicar. Eu tentei, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O Pai quer te abraçar. Você vai sentir o amor de Deus hoje, de uma maneira especial. Você vai descobrir o quanto é amado. E esse amor vai te envolver de tal maneira que a sua vida não poderá ser outra coisa senão uma oferta no seu altar. Você se tornará um seguidor do Cordeiro, o Cordeiro que deu a vida para te ter de volta. Você é o barquinho que foi abraçado, primeiro porque Ele te criou, mas depois porque Ele pagou tudo para ter você de volta. Deixa esse amor te constranger hoje. Se você precisa ter uma experiência com o amor de Deus, saia do seu lugar, venha para os braços do seu Pai. Deixa o Pai te amar. Deixa o Pai te amar. Venha, pérola de grande valor. Venha, tesouro escondido. Filho amado, filha querida, eu achei que valia a pena pagar tudo por você. Nunca mais te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que uma mãe que amamenta seu filho pudesse se esquecer dele,
eu jamais me esquecerei de Ti.